E aí, meu time de rocha, já começa escrevendo, como é que é? Se curte, comente, compartilha. A gente tá aqui hoje com o Juruna, vai ser uma parada diferente aqui. Juruna se apresenta pra gente convidar, se conhece mais que eu. Boa noite, galera. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo, Via Láctea e a porra toda. Júlio Silva, né, na voz aí, junto com meu camarada aqui. E hoje a gente tem o privilégio e a honra de ter conosco aqui no papo aqui de rocha mesmo, no podcast de rocha mesmo, Tocha Lopes, né? Ativista, né? Um cara ambientalista, é uma figura publicíssima em Parnamirim, um cara que é figura carimbada nas sessões da Câmara Municipal de Parnamirim, muito ativo, né? Tá sempre lá botando a sua voz, a sua opinião, né? E apresentando projetos, né, Tocha? A gente tá aqui hoje para bater trocar uma ideia, bater um papo aqui, justamente sobre essa questão do homem da periferia, do rosto não tão visto nas instâncias de poder, estando lá, né? Porque esse o nosso desejo, é o que a gente almeja, é que as instâncias de poder tenham mais pessoas que pareçam mais com a gente, com a periferia, né? Porque se subentende que se você está na periferia, né, Tocha, a gente vai buscar mais melhorias para aquele setor, para como um todo, né, cara? Que no meu ponto de vista de mundo, é de onde surgem o poder das riquezas, né? Das capitais, elas surgem a partir da força da periferia, né? Qual a tua opinião sobre o meu ponto de vista? Não, você em tudo. Primeiro agradecer aqui, né, o convite, galera aqui de Rocha. De Rocha mesmo. De Rocha mesmo. E as palavras de Juruna que estão corretas, né? Eu sou um cara que vivo aí, sou oriundo, né, das periferias, eu sou um periférico do ponto de vista de moradia e do campo social. A gente ocupa essa base da pirâmide, né? Isso é muito importante. Aqui no off a gente estava conversando sobre essa questão, o Júlio levantou essa questão da consciência de classe, que talvez seja a coisa mais importante para o jovem periférico entender no início de sua vida, assim, para saber em que posição do mundo está, né? E a partir disso, né, dessa visão que eu tive através de meu tio, que foi um cara que lutou ali no ABC, nas greves do ABC também, ele trabalhava naquela questão do Petrobras, lá nos anos 80, e meu irmão, leitor de muito cedo, e a gente tinha biblioteca em casa, e existia muito esse discurso. Eu tinha um irmão punk, né, nos anos 80, as coisas que era raro na cidade de Parnamirim, e a partir disso eu fui tomando essa consciência de classe, né, saber da minha posição no mundo, quem era eu, de onde é que eu vim, e isso foi forjando em mim essa figura que é hoje, né, que apesar de ser uma metamorfose ambulante, que ainda estou por ser, né, eu sou uma construção diária, e a partir disso foi forjado, né, como estava falando, esse ser que despertou para a luta, né? Assim, desculpa atrapalhar, acho que você já está até respondendo o que eu ia perguntar, que era justamente de onde surgiu esse ímpeto de participar, velho, da política. Eu tenho um tio. Como tu se descobriu assim, dizendo, rapaz, vou pra política? Eu tinha um tio, né, ele morreu agora, tem por volta de 3 anos, Reginaldo Lopes. Ele, nos anos 70, aquela coisa do sonho de São Paulo, né? Ele saiu daqui para São Paulo, de Recife para São Paulo. Retirante. E chegou lá, foi aquele subemprego, não sei o que, e foi trabalhar em áreas da Petrobras, né? E logo naquele momento estava explodindo aquela coisa dos sindicatos, enfim. Aí ele participava daquilo ali. E ele eventualmente vinha para Parnamirim. Na esquina da casa da minha avó tinha um pé de caju, e a diversão da noite era ouvir as histórias de Nau. Metade das histórias era tudo mentira. As histórias do Sul. Ele era um contador de histórias, mas ele contava, né, das brigas políticas. E ele apresentou uma série de livros pro meu irmão. Meu irmão, ele é um viciado em ler, né?
Ele hoje é doutor em filosofia, formado em letras também. Que é Léo Lopes. Léo Lopes. Ele deu um livro, Che Guevara, para o meu irmão. Ele tinha 12 anos e a partir disso ele viciou em ler. Em que ano ele deu um livro de Che Guevara? Em 88, 89. Isso aqui na cidade de Parnamirim. Meu Deus. Aí lá em casa foi formado uma biblioteca. Tinha Gandhi, Che Guevara, Fidel, não sei quem. Aí meu irmão tinha Era um reduto. Lá em casa, graças a Deus, não tinha televisão, né? Pobre, enfim. Não tinha fogão também e nem cama. Ou seja, não tinha quase nada, mas tinha uma biblioteca, que era os punks, né? Genilson, que é jornalista hoje. Genilson. Joab, que é jornalista no Maranhão. Meu irmão e Marconi Libório. Eles iam para os sebos e compravam livros. Lá em casa tinha uma biblioteca. Inclusive os livros eram tudo dobrados. Tinha 2, não sei o que, era tudo de 2. E tinha uma discoteca também. Aí meu irmão saía de casa e olha, não é para mexer no meu disco nem no meu livro. Menina, né? Quando ele saía, botava um disco, pegava um livro, li muito livro, de meio de 20 páginas, não sei o que, aperreado vendo esse livro. Aí, enfim, isso tudo foi me levando a esse ambiente de luta, porque, como diz Chico Sainz, né, o homem coletivo, ele sente a necessidade de lutar. Você chega num ponto que você, não é nem que você queira ou que não queira, é porque você tem que fazer. Eu tenho uma obrigação da luta, a partir de todo esse caldeirão de ingredientes que falei, eu tenho uma obrigação para com o outro, para com a sociedade, para com tudo. Eu parei aqui antes, só para situar as pessoas que estão nos vendo, né? A gente está aqui no bairro de Passagem de Areia, próximo ao Horto Municipal, e eu costumo sempre refletir sobre as coisas. Eu estava refletindo, né? A sociedade tão desigual como é a nossa, ela deve, o poder público, ele deveria trabalhar das periferias para o centro, né? E é justamente ao contrário. Você, por exemplo, a gente está em Parnamirim, Rio Grande do Norte, América Latina, mundo, planeta Terra, e você vê que ali na Coabinal, eles têm tudo. Tudo é feito na Coabinal, que o posto de saúde funciona, a escola que é mais bonitinha. Segurança, né? Inclusive, todos os equipamentos de segurança possível, 90% está na Coabinal. Então, você olha para o bairro de Passagem de Areia, quais são os tentáculos do poder público, né? Eu passei aqui, eu vi uma escola lá no início, na Getúlio Vargas, logo 2 escolas, né? Que é a Osmundo Farias e uma mais na frente que eu agora esqueci o nome, foi até um trabalho lá uma época. E mais nada, velho. Aí, importante, como a gente estava conversando em off, é aquela questão da consciência de classe, né? Uhum. O porquê não tem as coisas aqui? Ou porquê não tem lá no Liberdade, onde eu moro? Ou porquê não tem em Bela Vista? E na Coabinal tem. Porque o poder, os poderes públicos, eles estão a serviço dos que mais têm. Então, é por isso a importância da consciência de classe. Justamente. Como posso eu, escravo, votar no feitor? No carrasco, né, velho? No meu carrasco, no meu algoz. E é o que eu mais vejo as pessoas fazendo nessa cidade. Você pega, por exemplo, só como exemplo, mas é fatídico, é um fato, a Câmara de Parnamirim. Quantos representantes da periferia tem lá? Quantas pessoas estão lá lutando pelos menos favorecidos? Deixa essa reflexão para as pessoas. Não tem, pô. Pois é. E assim, a gente vê que isso é parte da estrutura de poder, né? Então isso causa, a gente sabe que isso causa o distanciamento de fato da periferia, uma coisa sistemática, causa esse distanciamento da periferia com a questão das instâncias de poder. O cara ele vê isso como algo superior a ele, como se ele não tivesse as condições, enfim, a vivência, né? Não tivesse o intelecto. Talvez ele precise de um alto intelecto, de anos e anos de estudo e preparo para que ele possa ter um acesso, né, velho, a uma cadeira, né? Ou então pelo poder do capital, né? Dessas duas maneiras. Então isso vai formando na cabeça do indivíduo da periferia, de fato, um abismo enorme, né, velho? O muro de Berlim. Né? Justamente como a gente ia. Você fomos candidatos, a gente sabe dessa dificuldade. Pois para lembrar a questão do Darcy Ribeiro, né? O grande Darcy Ribeiro, né, educador, que dizia que a falta de educação do país não é um problema, é um projeto.
né? Assim como a violência, né? Pois é. Na verdade, todas essas coisas ruins que recaem sobre os mais pobres são projetos. O salário mínimo é um projeto. A violência é um grande projeto desse. Porque eu às vezes fico me questionando por que o salário mínimo custa R$ 1.225. Às vezes eu fico me questionando até porque o mês tem 30 dias. Tem um poema, não vou recordar de quem, que fala, né, que o ano tem 12 meses justamente por isso. 12 meses são suficientes para você entrar no desespero. Aí entra aquela coisa do renovo. Um número novo apenas e continua a mesma coisa. E as pessoas não se dão conta disso. Eu ando num exercício constante, Tocha, de eliminar a noção de tempo. Eu não acredito no tempo. Do meu cotidiano. Eu só acredito no espaço. Tá ligado? Meu irmão, essa questão do tempo enlouquece o cara. Eu não acredito no tempo. Eu só acredito a gente tá aqui ocupando o espaço. E mais nada. O tempo é uma invenção de alguém muito esperto. E quantificar, né? Mas é isso, ó. Contar o funciona tempo. assim, você chega no fim do mês, você paga as suas contas. Aí, no dia 1º, você começa a pensar como é que vai pagar as suas contas de novo. E não sobra tempo para você ler um livro. Não sobra tempo para você ir ao teatro. Não sobra tempo para você apreciar uma tela. Ver a praia, né? Os japoneses falam que você caminhar em bosques, em lugares verdes, potencializa seu sistema imunológico em 30%, se eu não me engano. 15 minutos potencializa por 7 dias seu sistema imunológico. Eles querem a gente doente, né? Cara, o leão faminto e doente, a gente domina pela orelha. É isso que eles não querem que os pobres façam, que os pobres se informem, que as pessoas da periferia não tenham acesso à escola, que estejam preocupados ou ocupados com a violência, porque não resta tempo para questionar tudo isso. Não resta tempo para questionar porque em Passagem de Areia não tem uma escola de qualidade, porque não tem um centro esportivo de qualidade, porque não tem emprego para as pessoas desse lugar. Eles não querem que a gente reflita sobre isso. A gente fica preocupado se vai ser assaltado ou se a gente vai ser o assaltante. Exatamente. Isso é tudo um projeto. Presa ao predador, né, velho? Eles querem que a gente esteja preocupado com isso. Eles odeiam a gente com um livro na mão. Isso é uma afronta. Tocha, acho que eu até citei aqui no podcast dos meninos uma vez eu vi sangue no olho de um agente de segurança, porque eu citei a Constituição pra ele e freou, sabe? Cara, acho que era melhor ter dado um bufete nele. Isso também é oriundo da escravidão, se você fala, porque a maioria dos agentes de segurança, eles vêm da classe pobre também, né? Justamente. E como diz lá o Paulo Freire, tão odiado, mas é um grande homem, diz que o desejo do oprimido é um dia ser opressor, né? Justamente. Eu fazia um trabalho no Centro Liberdade de Nazaré, que é um presídio para menores em conflito com a lei, vou usar essa nomenclatura porque assim o é, e tinha lá um menor e que ele era do Jardim Progresso. E vai falar, a gente conversa, e o agente também era do Jardim Progresso. Que porra é essa, velho? O Jardim Progresso vem todo mundo, sabe, para entender por quê. Aí o cara joga uma farda, aí o cara já acha que é o herói e que ele já distancia ele, né? Tem um cara que eu admiro muito, que é o juiz da Vara da Execução Penal de Manaus, Luiz Carlos Valois. Ele conta uma história que eu sempre conto essa história, que é engraçada demais. Ele disse que estava no julgamento, né? O cara assassinou o vizinho. Aí ele perguntou, como é que foi isso aí? Me conta aí. Aí o cara disse, olha, a gente estava em frente de casa, bebendo. Ele me deu um tapa na cara. Aí a gente começou uma briga corporal, paramos na sala da minha casa. Aí eu dei um murro nele na sala da minha casa. Brigou pra cá, brigou pra lá. Eu dei um chute nele na cozinha da sala dele. Aí, não sei o que, bolou pra cá. Chegou no quarto dele. Eu assassinei ele. Dei não sei quantas facadas. Mas me diga um negócio. Tava brigando na frente da sua casa, entrou dentro da sua casa, matou ele dentro da casa dele. Como é que é isso? Ele disse, doutor, a gente mora em palafita. É dividido por uma madeira. A gente tava brigando, bateu, o cara foi pro outro lado. E é isso aí, ele tem engraçado que ele fala, como é que eu,
eu tive uma formação, eu vim de uma família rica, eu tive uma formação, eu tenho casa, a minha casa tem sala, tem quarto, depois tem um quintal, tem um... Como é que eu vou julgar uma pessoa que mora na palafita? Que eu não sei nem o que é. E ele está corretíssimo. O judiciário, ele é todo tirado de quem tem dinheiro, a elite somos nós, né? Ele é todo tirado da classe mais abaixada da sociedade, que não conhece minimamente o que é uma palafita. E tá lá, o delegado apontou que tá errado, o promotor condena. Você vai nos presídios, só tem preto e pobre, pô. Tem alguma coisa errada com isso, é só preto e pobre que comete. Há quem acha que não, né? Mas é a grande maioria. Eu digo porque eu frequento esses lugares como uma pessoa que vai lá tentar pintura, eu faço um trabalho social voluntário e conheço de perto isso. Só tem preto e pobre. Você não vê ninguém de Alphaville, que saiu de Alphaville e está no PEP, ou está em Alcaçuz, ou tá... Não tem ninguém de Alphaville. Por que as pessoas de Alphaville não estão lá? Comete menos crime? Comete menos crime. Cheira menos pó? Eu discordo, eles são os que cheiram mais. Viu? Com certeza, quem tem dinheiro é cara, parada. Pois é, cara, pois é. Aí é isso. A consciência de classe, você foi muito feliz aqui no off, falar da consciência de classe. Porque se a gente não tivesse a consciência de classe, a gente fica sendo jogado de um lado para o outro, do lado para o outro. Pois é. A gente, como sendo ativo na esquerda, né? Simpático. Só para abrir uma aspa. Eu tenho a obrigação de ser de esquerda. Mas eu, como pobre, tenho a obrigação de ser de esquerda. Eu não posso ser a favor de quem me oprime. Me perguntaram uma vez quando foi que eu me tornei de esquerda. A gente sempre foi. Meu irmão, a gente só se descobriu. Eu nasci na esquerda, eu só não sabia que isso tinha nome. Mas eu nasci na esquerda. Né? E assim, bicho. Cheguei a perguntar uma parada aqui, agora me fugiu. Deixa o like aí enquanto Juruna pensa, se inscreve, comenta, compartilha. Peça o like aí pra galera. Dá o like. É o seguinte, deixa o like aí que ele falou empolgado. Deixa o like aí, viu, galera? Essa questão de direita e esquerda, né? Pronto. No governo passado, que se encerrou agora, dia 31. Aí eu vejo o pessoal falando, não, porque o capital, não sei o quê. Meu irmão, o que é que aconteceu? Não foi aberta nenhuma empresa no Brasil, não foi feito nada, absolutamente. Tá? Os gringos que tem o dólar podre, né? Porque eles fizeram do Brasil um cassino. Agora tá legal de investir porque o dólar tá em alta, investe agora, quando estiver em baixa, um capital meramente especulativo. Porque quando você quer investir, eu quero investir, Juruna tem uma fazenda, eu quero investir na fazenda de Juruna, eu vou comprar 20 cabras e colocar lá, as 20 cabras vai gerar mais tantas cabras e aquilo vai crescendo. Como acontece. Porque o pessoal do agronegócio está financiando esses ataques terroristas? Porque a soja brasileira ela podia ser manufaturada no Brasil. Você abre empresas para produzir óleo e seus derivados, né? Uhum. O que é que está acontecendo, que estava acontecendo no Brasil? O governo dava um subsídio, tirava os impostos dos caras e os caras simplesmente estavam vendendo essa soja para os porcos da China comer, pô. A mamata, né? O peito dessa vaca tinha 300 bicos, meu filho. Bom demais, eu não faço nem nada, eu não pago imposto, eu recebo subsídio e depois ainda vendo. Pra que danado eu vou querer mandar pra empresa de... Vende os caras. Porque Leonardo foi lá apoiar a galerinha do sertanejo. Porque todos eles têm fazendas de soja, estavam se beneficiando disso aí. Aí quando o cara abre uma linha de crédito para um pobre comprar uma televisão, o próprio pobre fica com raiva disso. Como é que pode, Júlio, né? Ou então abre uma linha de crédito para o cara pagar uma faculdade. Em que planeta nós estamos que um pobre fica com ódio do outro porque, não, o cara tá passando fome, eu vou dar 200 conto para ele... Pelo amor de Deus, né? Nem questão mais de ideologia política. Isso é questão de desumanidade. E assim, eu entendo, mas aí que tá. Tu sabe quanto é que um rico paga, negão? O negão não sabe quanto eu lhe respeito. O rico paga por volta de 17%. A classe rica, né? Porque hoje em dia o cara vendo picolé na esquina, ele acha que é da elite, que
Ele é um empreendedor. O cara sofredor igual a gente. O rico, ele paga 17% de imposto. O pobre, como eu e você, está pagando 47% de imposto. 47% de imposto. Então, somos nós que produzimos a porra toda. Somos nós que pagamos mais impostos. Aí quando abre uma linha de crédito para tu poder comprar uma bicicleta velha para andar, o teu vizinho que é pobre também, que tu morra. Que planeta a gente vive? Mas chamava o cara de comunista, né, velho? Quem dera, o comunismo é a coisa mais linda do mundo. Eu espero que a gente evolua de forma tal que um dia chegue aí. Pois é, não, sempre quando a galera... Alguns países do mundo, porque as pessoas, boa parte das pessoas não conhece o globo terrestre, né? Tá na minha frente. Ali acima do Equador, mais precisamente ali, Suécia, Suíça, Noruega, esses países aí são todos governos. É o mais próximo do comunismo do mundo, são esses países. A Finlândia, por exemplo, tem o maior IDH. Por aqui, né? Essa regiãozinha aí. Ó, cabe dentro de um estado do Brasil. Cabe. A Finlândia tem o maior IDH do mundo, o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Um governo de esquerda, governado pela mulher de esquerda, inclusive é lésbica. Casada, né? Lindíssima. Aí, porra, os caras... Não dá pra entender muita coisa. Mas assim, eu sei que o pessoal só vê Cuba. Porque aquela pequena ilha ali. Vamos pra geografia agora. O que aconteceu nos anos 60 com Cuba é o que está acontecendo hoje ali na Rússia. A OTAN quer botar uma base com ogivas nucleares a 5 minutos de Moscou. Os caras, não estou defendendo, eu sou contra todo tipo de guerra. E os caras não aceitam, tá tendo aquela merda lá. Nos anos 60, a Rússia queria botar uma ogiva ali em Cuba. Até hoje, Cuba tem documentos oficiais americanos dizendo que é para não vender, não fazer negócio. Até hoje, Cuba só pode vender pro resto do mundo charuto, mais nada. Tira a autonomia dos caras, né? Cuba, claro, pô, tem uma sanção econômica que nenhum país do mundo pode fazer negócio com Cuba. Como é que o país se desenvolve desse jeito? Mas mesmo assim, quando vai fazer a Olimpíadas, é um dos países que ganham mais medalhas. Eu preferiria muito... O índice de desenvolvimento humano é muito maior. A medicina das melhores... Eu, como pobre, preferiria viver em Cuba. Como pobre. Não, muito. Porque pelo menos lá você tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, enfim. Muitos caras que mandam ir pra Cuba, eu convidei pra vir no meu bairro. Eu disse, não, pô, vamos pra Cuba não, vamos lá no meu bairro. Como diz Caetano, o Haiti é ali, né? Pois é, meu irmão. Vamos lá pra tu ver gente pedindo na minha porta? 7 horas da noite, o cara com um saco tem uma Cuba em cada esquina, né? Pois é, meu irmão. Tem um documento oficial americano que, inclusive, ele diz que é pra agir dessa forma pra envergonhar os cubanos. Tem um documento oficial. E as pessoas não veem isso. É porque tudo virou muito superficial, virou muito vídeo de WhatsApp, né? E as pessoas já têm aquela informação. Muito de plástico, né, velho? Mas eu aconselho as pessoas que é contra o comunismo, contra a esquerda, a dar uma olhadinha na Finlândia, na Noruega, porque o mundo não se resume a Venezuela, Brasil e Cuba, não. Eu vi uma TikToker que ela disse que ela votou no Bolsonaro, fez campanha pro Bolsonaro, fazendo campanha contra o comunismo. Porém, ela nunca tinha estudado sobre o comunismo. Aí ela disse, rapaz, peraí, eu vou estudar sobre o comunismo. E hoje em dia ela se vê como uma pessoa comunista, anti-bolsonarista, né? E devido ao bolsonarismo. Devido à questão do Bolsonaro. Porque simplesmente ela foi estudar. Eu sou um cara extremamente democrático. Um defensor das liberdades. Eu acho que as pessoas têm o direito de votar em quem quiser. Mas, também, no entanto, é importante conhecer as coisas antes de falar, né? Ou seja, como é que eu vou falar de Cuba se eu não sei de Cuba? Como é que eu vou falar de, sei lá, não sei. Aí eu fico, o comunismo. O que é o comunismo? Quem foi que inventou? Quem foi que falou do liberalismo? O que é liberalismo econômico? Quem foi que pediu pra dividir uma túnica? Quem foi que botou a primeira estaca e disse, essa terra é minha, né? Eu sou meu hippie e eu gosto muito daquela música de John Lennon. Os caras ele fala de um mundo sem fronteira. Pra que ter esses isso? Não, os caras falam, vai pra Cuba. Eu disse, meu irmão, eu nasci na periferia, cresci na periferia do Brasil, velho. Pode me jogar lá na Síria. Eu sobrevivo, velho. É doido, hein? Eu tenho marca de chicote, eu tenho marca de bala, eu tenho marca de faca no meu corpo. Inclusive, esse dia eu tava vendo na internet um figura falando, né? Que a questão do... Só que aqui é verdade, o Guina era mentiroso da bexiga, velho. Pelo amor de Deus. Não, cheguei todo não. Ele não aluga. Pelo amor de Deus, velho. Os caras do Racionais fizeram
Desmentiram É ele. uma velho. dentro da igreja, né? Os Os caras caras foram na pegadinha da igreja lá, armado. Mentiroso, que nunca existiu, cara. O Guina é um personagem que ele inventou da cabeça dele. Nunca existiu, nunca foi de Racionais, nunca foi de nada. Nada a ver. Só que as pessoas sensíveis, pelo testemunho, aí. Essa, Não tinha tanta mídia, na verdade. esse teatro. Oxe, e o tio Chico, que era o maior bruxo da América. Não tinha tanta mídia como Tem aquele um tava ator crescendo sempre, na né? mídia, né? Hoje em dia você solta um peido aqui e você sai lá nos Estados Unidos em questão de minutos, segundos. Sempre tem um ator pro cara, um demônio. Tem um poema de Khalil Gibran, que eu acho massa, e tem a ver com isso. Que ele disse que vai passando numa vereda no caminho e tinha um buraco e alguém gritando lá dentro. Um padre ia passando e alguém gritando dentro do buraco. O padre foi olhar e quando chegou lá era o Satanás. Me salve, me salve. Mas, oxe, como é que eu vou lhe salvar? Eu sou o padre, você é o Satanás. Como é que pode? Não, é doido. Padre, se você não me salvar, você vai protestar contra quem na sua igreja. O diabo pegou a mão. O padre pegou pela mão e tirou do buraco. Tu conheceu o Mac, velho? Conheceu um coroa que andava aqui, que era guitarrista e tal. Ele era mesmo que o Erinita, ele andava na galera do rock. Ninguém sabia exatamente onde Mac morava. Mas ele andava na galera da praça e tal. Por ali. Era, ele usava os óculos redondos, meu Raul, assim, meu steampunk, tinha cavanhaque, foi uma figura bem. Artista, pintou ele, tá ligado? Muito, muito foda. E Marco contava uma história, velho, de uma galera que dizia que tinha uma noiva, né, que morreu. O cara morreu no dia do casamento. Aí ela se matou. Porém, as pessoas via ela num campinho de futebol que tinha próximo à capela. Quem passava a noite via. Ela vinha perguntar pelo noivo, tá ligado? Era essas lendas urbanas, né? E uma vez um bebo, né? Disse, rapaz, hoje eu vou beber lá no meio do campo, que ela vai vir me perguntar se ela vai me perguntar o Toroela lá. Né? Hoje ela deixa ela perto do cabaço. Aí foi pra lá, pô, e ficou lá, e foi dando meia-noite. A galera que foi ver ele fazer a presepada, né? Disse, sai daí, se eu vou ficar aqui, da meia-noite, ela não vai aparecer, ela vem. E os caras bebendo, meu irmão, vamos embora, velho, deixa esse doidinho. Foram-se embora e o bicho ficou lá, sozinho, e ele se acocou, ficou lá. Disse que a mãe Selbia, ele ficou lá, né? Deu mais de meia-noite, ele disse, rapaz, essa porra não vai ser mentira do porra, vai embora. Foi embora pra casa. No outro dia tinha uma lenda na rua dizendo que quem tava lá era o noivo esperando. Rapaz, quem passava na rua. Como se cria essa. Justamente, quem passava na rua viu um cara lá no meio do campo. Rapaz, ó, tu viu? Quem tava lá ontem não era a noiva, não era o noivo, tava lá esperando. Viu, né? Mas voltando para a questão dessa questão de periférica, de direita, de esquerda, eu pergunto, vou deixar a pergunta no ar, não precisa responder, mas tem 18 vereadores em Parnamirim, todos eles de direita ou de extrema direita. O que é que eles fazem pelo bairro de Passagem de Areia? O que fizeram? Pois é, meu irmão. Isso é bom a gente refletir sobre isso. Porque às vezes a gente está sendo a favor e assim, de algo que... Mas é aquela questão do que a gente vinha falando da estrutura burguesa, né? Eu sempre costumo dizer... Isso é tudo questões escravagistas, porque quando tinha aquela leva de escravos e escravos não, de povos escravizados, ninguém é escravo, é escravizado, e geralmente se tirava um dali para tomar conta dos outros automaticamente. É o que eu vejo hoje. O pobre ser contra o outro pobre. O cara tá sempre. A questão. Outro dia o cara tava reclamando, porra, Tocha, os sem teto, tem gente ali que se aproveita um do outro. Eu disse, meu irmão, como é que você. Seus dedos todos apontam pros pobres? Você já viu o Congresso Nacional, que todo mundo é rico, todo mundo é formado, todo mundo é branquinho, e é tudo certinho lá, pô. Lá é tudo correto, um monte de ladrão. Aí você acha que aqui a galera semi-analfabeta, pobre, nunca teve porra nenhuma. Aí aqui tem que ser todo mundo santo, né? E lá que todo mundo teve as oportunidades, todo mundo... Aí lá não, lá os caras podem roubar, os dedos não conseguem ver isso, tá ligado? Eu sempre vou nessa questão eu sempre tenho um pilar na minha cabeça que eu vejo a estrutura de poder, e eu sempre vejo dois pilares, o poder e o prazer, né?
um sustenta o outro, É. né? Poder, o prazer por ter poder, enfim, né? E é isso. Um equilibra o outro. Um equilibra o outro, é esse equilíbrio, essas duas pilastras, tá ligado? Que tá ali. E sempre que você vê o cara, parece que ele chega ali pra ele não seguir o sentido da palavra, político, né? Do povo, né? Fazer pelo povo, né? Mas não, ele vai ali para obter um certo tipo de fetiche. O próprio poder, né? Ter essa noção de que ele pode, de que ele já faz parte de uma outra classe, de que ele subiu, teve uma ascensão econômica, tá ligado? Sempre tem essa é a impressão que nos deixa, né? E isso acaba que, de fato, também dizendo, o cara vai entrar lá, vai esquecer de todo mundo aqui, né? Acaba criando, folclorizando a questão eles política. inventaram isso que é para justamente desqualificar. Eles são moradores daqui. Eu pergunto, tem 18 vereadores em Parnamirim, todos eles de direita ou de extrema direita. O conjunto do poder é nesse sentido, da direita, extrema direita. E o que é que esse povo tem feito por passagem de areia, por liberdade? A última vez que eles fizeram foi botar 2 milhões no bolso. Mas a esquerda é quem não presta. Pois é. O último feito, né? Agora o mais recente, né? Não é recente. Né? Na questão da... Meu 12, eles tiraram 2 milhões e até agora não disseram pra onde foi esses 2 milhões. Uma vez eu vi uma preocupação tua que eu achei muito legal, isso ficou gravado aqui. Queria até ver depois em off, ver se tu tem algum acervo do tipo, sobre a questão da presença do exército russo aqui durante a Segunda Guerra, que tu foi lá num portão. Eu tenho umas coisas lá em casa, vou Né? mostrar depois. Inclusive eu fiz um projeto aqui para passagem de areia. Porque, de fato, assim, parece que a gente tem várias histórias dentro de Parnamirim, mas só se conta uma, Muitas histórias. né, velho? Inclusive a gente tem uma história muito antiga, que é do povo Guaíra, que circulava de Pipa para Parnamirim, Natal, e que também é visibilizado, assim como os quilombolas é invisibilizado. Ninguém nem História conhece. francesa. Assim, os quilombolas, eles estão... Ele precede. Eles estão aparecendo agora devido a aos poucos, né? De forma tímida, mas né? ainda se chegando, preconceito, tá ligado? Porque também, o pessoal também, se olhar também, eles mesmos, às vezes eles se botavam fora do diga isso pessoal. não, diga isso não. Porque, tipo assim, pô, os caras viam, tipo, só burguês, só gente que maltratou eles a vida todinha. Aí diz, meu irmão, vou estar naquele meio daquele povo pra quê? Não, né? Eu vendo na minha... Mas entenda que o indivíduo, ele não se inferioriza. Ele é interiorizado. Ele é inferiorizado dentro da estrutura. Por exemplo, teve uma vez que eu cortei meu cabelo, eu tinha 20, 18, 19 anos, cortei meu cabelo porque as pessoas tinham medo de mim, pô. Porque eu tinha dread. Pois é. Um dia o policial chegou pro meu pai e disse, pô, teu filho é um cara legal, inteligente. Quanto tem aquele tempo mais grosso, né? Eu disse, por que tu vai no teu filho cortar o cabelo? Eu disse, vamos fazer o seguinte, você vai lá em Carlinhos Brau e pede pra ele cortar o dele. Carlinhos Brau, porque tem dinheiro, pode ter cabelo e o meu filho não, né? Tu viu um documentário chamado Axé? Veio com Luiz Calda. Luiz Calda, boy, eu achei massa na hora que os compositores, né, dos bloco afro, que eles disseram que eles não podiam usar o dread, que se a polícia pegasse a galera indo pro bloco, raspava o cabelo, velho. Mas é. Os Inclusive, cabelos de homem. Inclusive, se for eu e uma mulher presa agora, eu tenho que cortar meu cabelo e a mulher não. Por que eu tenho que cortar meu cabelo? Pois é, não, eu tenho áudios gravados aqui, que eu faço parte de um grupo, eu fiz parte de um grupo pré-militar nessa cidade, me convidaram para diretoria, eu disse, rapaz, eu vou, mas se criar uma comissão de direitos humanos dentro do grupo, aí eu vou, né? Corretíssimo. Opaco. Justamente. Aí, aceitaram, né, devido, eu sou um veterano, né, então, rapaz, esse negão deixa o cara, tá ligado? Aí, enfim, se tornaram a grande maioria de direita, né, mas eu tenho áudios aqui da galera muito, muito racista, muito pesado, velho. Tá ligado? Que quando eu recebo um áudio racista, eu mando para outro grupo. Tá ligado? Aí, mas eu tenho um áudio do camarada Douglas, que foi hostilizado por um PM, né, e por bolsonaristas naquela manifestação lá do 16RI, que ele passou e disse, o choro é livre. Bastou isso pro cara ser parado, ter o carro revistado,
Esse vídeo de Douglas foi para os grupos bolsonaristas, né? E eu escutei, o Douglas é black, usa um preto afirmado, né? E os caras dizendo, pô, leva esse preto pra delegacia e corta o cabelo dele. Velho, logo a coroa do cara. Né? Justamente, velho. Mas peraí, velho. Não tem que levar ele pra delegacia, caso ele for pego com droga ou não, tem que fazer, né? Justamente, seguir o que determina a cartilha. Por que vai logo no cabelo do cara? Por que vai logo na estética do cara? Você tá entendendo? Desqualificar, diminuir o cara. Pois Isso aí entra também naquela parte da consciência, né? A galera tem a consciência de que atingir essa ferida no negro é forte. toca num lugar que não era pra tocar. A galera sabe disso. E às vezes ainda nem sabe. Eu todo dia eu recebo proposta pra cortar o cabelo. Você já viu o judeu, ele tem aquele... Sim. Boy, é uma das coisas que mais me dói é ver fotos da Segunda Guerra com alemães cortando aquilo ali do judeu, cara. Tá lá no livro de Levítico. Você tá entendendo? Né? Porque justamente é uma tradição dos caras. Entendeu? E você cortar aquilo ali, meu irmão, é como você apagar a parte da alma do cara. O livro de Levítico diz que não cortarão um canto de tua barba. Tá lá no livro de Levítico. Justamente. Inclusive os rachas também se utilizam desse versículo para não cortar o cabelo. Né? Eu queria aproveitar esse momento interessante. Só para abrir... Eu fiz um projeto aqui no Passaia de Areia, que é para transformar... Seria para transformar o... Só tipo de informação, né? Eu sou da esquerda e estou fazendo mais coisas que muita gente. Transformar aqui nosso horto municipal em um jardim botânico, né? E fosse... Tá lá no projeto, uma grande sala a céu aberto para as crianças ver a quantidade de plantas e se manter, né? Plantar e tornar aquele ambiente ali um ambiente agradável de se caminhar. Segura a tua pergunta. É basicamente isso. Então esse projeto é uma coisa para vocês dar uma olhada. Mas assim, a gente, por mais preconceitos, não só pela cor, não só pela periferia social que vivemos, que a gente não tem grana, né? Enfim, mas a gente e pela posição política tem uma série de preconceitos com relação a gente, o Juruna também, que parceiro nas lutas, né? A gente tá sempre junto aí num monte de coisa. Pra mim, incluir que eu sou da quebrada também. Não, eu digo na questão política, ele foi candidato, mas enfim, tá convidado também. Tá convidado a fazer, por exemplo. Mas a gente consegue elaborar e lutar por coisas quais a galera branca, de direita, de extrema direita tá aí e nunca fizeram e não vão fazer nada. Porque eles estão a serviço de outras coisas e não das pessoas mais humildes dessa cidade. Ó, você quer quebrar? Dá o like, viu, galera? Aí no nosso podcast aí. Se inscreve no nosso podcast. Comente e compartilha. Comente aí, compartilha, beleza? Mas você quer quebrar qualquer candidato burguês que chega num carrão daquele bonitão, pede para ele apresentar um projeto de lei para sua comunidade que beneficie a juventude, o povo idoso da sua... Prático. Eu falo em termos práticos, possíveis, né? Pode pedir. Eu sempre faço esse desafio, Tocha, a essa galera. Né? Eu tenho um grupo folclórico aqui em Bela Vista e a galera chegou uma vez, me convidou, um pequeno burguês da nossa cidade, me convidou no gabinete dele. Eu faço o seguinte, vai lá conversar com a galera lá, entendeu? Aqui não dá pra gente conversar, só tá eu e você. Quando eu converso é com o meu grupo. Sabe, tem quantas pessoas? Eu sabe, tem umas 60. E de fato, né, uma quadrilha matuta. E a galera, ele foi lá, eu rodei a galera, fiz aquele círculo, né, que alguém conhece. Fiz aquele círculo, aqui é fulano e tal, é candidato à nossa cidade. E ele tem um projeto, né, de cultura aqui. A gente vai ver se esse projeto nos agracia aqui na nossa comunidade. A gente podemos apoiar esse projeto. Se ele não tiver, não tem nada para nos oferecer, né? E o projeto dele era dar R$5.000 para mim. Era dar R$5.000 para mim, eu pegava 1.000, dividia por menino, o resto eu ficava, entendeu? Convertia em voto. Eu disse, meu irmão, você não tem nada para me oferecer. Valeu, muito obrigado. Tá ligado? De vida que segue, né? Ô, meu irmão, desculpa atrapalhar qualquer relaxa. Mas
Eu vou continuar a minha pergunta, mas eu achei interessante essa parada de fazer o círculo, né? Também tô lendo, e tem um carinha que eu descobri que ele é interessante isso. Descobri que ele é brasileiro, não sabia que ele era brasileiro, pra começar, né? Quem é o cara? Augusto Cury. Conhece? Eu ouvi falar, tem um livro do Augusto Cury. Eu comecei a ler o livro dele, eu gostei, fui pensar sobre ele. Esse cara escreveu mais de 70 livros. Ele é autor da teoria da inteligência multifocal. Umas paradas assim que ninguém tem interesse, tá ligado? Não, mas ele é muito lindo. Não, ele é surreal, o cara é surreal. E eu não sabia que ele era brasileiro. Não, tem muita gente que não sabe, mas tá consumindo coisa dele, tá ligado? Ele fala, ele tem um livro sobre educação, mas ele fala que essa... o lance de autoajuda, eu não sou muito... Eu sou mais do universo aí. Prático, né? Assim, essa questão mais espiritual, eu sou mais ligado a... Não, mas é Coisa mais bacana. oriental. Por exemplo, o livro que ele cita isso, ele fala que é sobre educação. Não tem nada a ver com parada de autoajuda. Ele fala um projeto sobre educação. O Cury é autoajuda O Cury? pesada, assim. Por quê? Depois a gente conversa... Não, mas isso é interessante. Eu acho massa. Mas Eu sou um fã da periferia, pô, porque você vê uma rezadeira na quebrada. Irmão, ela é professora, ela é enfermeira, ela é psicóloga e não é reconhecida. Sim. Tá ligado? Assim como o pastor. O pastor, ele cuida, né? Ele aconselha, ele é psicólogo, ele escuta, não é? O cara da periferia, entendeu? E muitas vezes, primeiro para o cara da periferia, eu nunca vi um psicólogo. Tá ligado? Sim. na periferia... Assim, eu digo um psicólogo de universidade. Eu entendo. Entendeu? Agora, depois das políticas afirmativas do governo que é demonizado, inclusive dentro da própria classe dos menos favorecidos, depois dessas políticas afirmativas, da questão das cotas, que é extremamente importante. É uma reparação. A galera não compreende a questão da reparação. E Não ainda consigo. muito aquém do que deveria ser. Muito aquém do que deveria ser. É uma das ferramentas de reparação, uma delas deveria ter muito mais, a questão da reforma agrária. A partir dessas políticas afirmativas de financiamento, é que os filhos dos desfavorecidos começou a participar da universidade, e isso talvez tenha sido a maior afronta a essa pequena burguesia brasileira. Ele não suporta ver o meu filho e o teu filho, Juruna, disputando com o dele. Em nenhum lugar. Seja na Ele parte quer- da alimentação do shopping, seja na em parte da nenhum lugar. alimentação da Ele universidade. quer que os nossos filhos estejam de joelhos, usando um macacão, sendo serviçais dele. Justamente. Ele não suporta ver a gente disputando igual para igual. Tem cara que olha para mim e diz: tu vai ser vereador? Nunca. Eu aqui, branquinho, não quer a gente ocupando esse espaço. Talvez isso aí tenha sido o estopim para tudo isso que está acontecendo no Brasil. É a empregada doméstica que tá andando de avião, é eu e tu tá sentado no banco de universidade. O cara não suporta, ele olha tudo. Ou lá na frente palestrando, né, Tom? Vixe, aí é horrível. Um dia desse eu fui pra câmera, me perdoe vocês, mas eu tenho que falar. Me convidaram pra um negócio, pô, eu planto árvore, tá ligado, né? Aí me chamaram lá pro negócio de meio ambiente, eu já cheguei, eu não consigo ficar calado. Pô, negócio de meio ambiente, vocês mandaram confeccionar 200 bandas de plástico, de petróleo, pô. Como é que... Aí é foda. Eu levei uma lá comendo, aí, pô, o cara do repórter veio falar comigo, deixou os caras de lado, aí os caras ficaram meio ciumados. Porque quem planta sou eu, pô. Eu planto, eu pego areia, eu peneiro, aí misturo com esterco de vaca. Sabe o que é uma compostagem, né? Faço a compostagem, depois boto no saquinho. Cava um buraquinho. Cavo buraquinho, vou pra dentro do mato, eu raço aqui, um bocado de vez. Pega a semente, boto lá, agua, aí depois a bicha nasce. Aí o cara vem me fazer um negócio de meio ambiente, faz 5 bandas com o nome dele, aí ele é que é o cara do meio ambiente. Que porra é essa, velho? É foda. Igual teve um vereador aqui, eu vou sentar o... Veio falar que tinha um riozinho lá da gente,
Pô, Tocha, tem um bocado de biólogo que pensa o rio. Eu digo, pô, que massa, velho. Eu só nunca vi nenhum lá com a gente. Limpando, plantando, simplesmente tomando um vinho lá. Nunca vi ninguém, só acho que massa, cadê esses caras, pô, pra gente fazer mutirão de limpeza. Aí os caras são. Que ambientalista. Meu amigo, ambientalista que não bota o pezinho no barro, não vale de nada. Que não planta uma árvorezinha. É muito bom, pô. Você tá aqui dentro de um ar-condicionado, perto do computador, as plantas, o fogo não sei aonde. Oxi, e tu faz o quê? Eu tava lá. Vocês foram lá, o Chira tá lá. Eu participei 1 ano e 2 meses do projeto Arboriza Natal. E nesse ano a gente plantou 30 mil mudas de árvore. E permanece lá. Sábado agora teve um mutirão de plantio. Essa galera não planta, essa galera não limpa, essa galera não cuida de nada. O lance é que hoje a gente tem um fenômeno chamado internet, que é muito fácil produzir fake, né? Você vai ali, tira foto com o jumento, você virou protetor animal. Você pegou uma planta aqui, tirou uma foto com ela, você virou ambientalista, depois joga lá fora. Né? Pois é. Se agarra com um pó, bicho, e é tudo mentira, pô. Agora, na vida ativa das pessoas, me mostra aí o que, é que esse pessoal tá fazendo. Nada. Simplesmente nada. É tudo fake. Contrata uma produtora, tira umas fotos de qualidade, cria uma história, tudo fictício, é tudo mentira. Não faz que nem a gente aqui, né? Na raça. Aqui é muito mais original, eu adoro isso aqui. Pô. O que a gente tá aqui tem conteúdo, pô. Oxe, aqui tem história. Aqui tem história, tem conteúdo. Tem vivência, Esses Instagram. História verídica, né? Exatamente. Esses Instagram da galera. Não sei quem tá defendendo não sei o que. Vai olhar na cidade aí como é que tá essa história que esse cara disse que ele defendendo. Vai ver se tem. Eu, em Parnamirim, fui o maior distribuidor de livro. Eu tenho que falar. No dia que meu pai morreu, a gente criou um coletivo, eu fiz uma casinha. Era o Forol. Aí, meu pai morreu na sexta-feira. A gente ia instalar essa casinha no sábado. Isso mesmo. Quando eu acordo sexta-feira de manhã, o cara tá batendo na minha porta dizendo que meu pai tinha morrido. Desespero total. E aí a galera, porra, Tocha, tava marcado pra casinha. Eu digo, meu irmão, tá doido, velho. E aí um dizia, inaugura, não inaugura. Aí teve uma pessoa muito sensata que chegou e disse, Tocha, é o seguinte, tu deveria inaugurar a casinha mesmo. Porque teu pai, onde ele estiver, vai estar gostando do que tu tá fazendo e tu vai dar uma... Pode crer. Mexida na cabeça, tava desesperado, né? Pô, tá certo. Aí mantém a inauguração. Tava em casa, fui lá, a gente inaugurou a cabine de biblioteca. Lá na praça e tal, não sei o quê. Um outro evento que a gente tava fazendo, que era um grafite, um painel em grafite, já outra ação da gente. Um painel logo depois, um painel em grafite lá no muro da praça. Chegou um maluco do meu lado, meu irmão, bebo, chapadaço, me abraçando. Pô, eu passei na universidade, irmão. Eu fui ler na tua casinha ali e passei. Segundo lugar no curso de administração. Olha, pô, bicho, esse bicho tá louco, velho. Meu irmão, bota fé. Terça-feira vai vir a galera da InterTV Cabugi aqui fazer uma entrevista comigo. Eu quero que você venha. 4 horas da tarde. Meu irmão, terminou a festa. Ele tava bem, dormindo, jogado num canto assim, perto da igreja católica. Meu irmão, esse bicho. Porra, é um bicho doidão aí, cara. Eu tô me confundindo ou ele tá querendo me enganar? Aí, assim, terça-feira, eu disse, vamos lá ver se essa porra é verdade. Tô lá sentado na praça, não acreditava, né? Quando eu olho, lá vem Mário, andando com a repórter da InterTV e o cameraman. Eu digo, meu irmão, essa porra é verdade. Mário, do Chica? Não, Mário é uma figura. Aí realmente foi. Ele passou, ele era um cara que tinha estudado, depois ele largou e chegou na praça, viu a casinha, pegou um livro e de repente estimulou a voltar. Ficou lá lendo e passou em segundo lugar no Enem, curso de administração. Então, é aquele que ele ganhou toda vez... apartamento, pronto, ganhou celular, tal. Tá na rua de novo, né? Mas a casinha fez um efeito. Depois o cara desandou. Enfim, não teve um acompanhamento, porque ele é adicto, né? Quando eu vejo o Mário, eu lembro do meu pai. Se eu não tivesse inaugurado a casinha no dia que eu enterrei meu pai, o Mário talvez não tivesse passado em segundo lugar no curso do Enem, né, velho? Pode crer. E instalei casinha em Caicó, instalei em Curso Branco, instalei instalei na Coabinal, instalei no Conjunto Parnamirim 2, instalei aqui no Jockey Club.
E eu sou de esquerda e fiz tudo isso. Cadê os caras da direita? não- E não tem um mandato. Explica Não aí o tem que é um- a casinha. A casinha de Que é uma mini bota lá, biblioteca a com casinha lá, livro que é você livre. troca, né? Ela é anárquica. Você pode ir lá pegar e não trazer nunca mais o livro, mas é aconselhável que em algum momento traga outro para ficar esse fluxo, né? Quando ele fala anárquico, quer dizer que tem que ter uma consciência própria. Eles têm que ter Você consciência tem de que outra pessoa vai você usufruir também, tá ligado? não é loucura, é você ter consciência que pegou, se não trouxer aquele, leve outro e para ficar. Quer ver um exercício de anarquia que a gente passa despercebido? A pelada de rua. Você joga, você fez a falta. Parou. Não tem juiz. Você e Não você. tem juiz, mas a galera ali sabe que é falta. Ó, parou. Todo mundo tem aquela consciência Tá ligado? coletiva. No basquete então qualquer coisinha Quando falsa. não sai Não postou, briga, é falsa. Mas é importante que sempre. Então, essas ações, pô, a gente faz, a gente grafitou um monte de escola na cidade de Parnamirim. Sob ameaça, né, Tocha? O cara foi ameaçado, pô, porque não botei uma bandeira do Brasil. Ô, meu irmão, não posso, você vai lá e bota a sua bandeira, velho. Você faz, né? Arte é arte, eu não vou dizer o que as É pessoas porque devem fazer. essa questão da bandeira, Tocha, uma vez a gente falou aqui, né, no podcast que teve. Mas a galera acha que o patriotismo ele se resume apenas à bandeira. Né, velho? Se fosse, ser se o patriótico, patriotismo né? fosse bandeira, essa bandeira que a galera usa aí não seria usada. Porque a galera, essa bandeira aí representa outras coisas e não representa nada do Brasil. Exatamente. Quem conhece sabe. Eu tô ligado. Eu vou. Para início de conversa, tem um pessoal que diz que nossa bandeira não será vermelha. O nome Brasil vem do Tupi-Guarani, que quer dizer vermelho em brasa. A gente teria que, de início, mudar o nome do Brasil. Vermelho em brasa. É o nome do Brasil. Tem uma discussão lá em casa sobre essa questão de rapaz. O nome Brasil é uma corruptela. Né? É uma corruptela do Tupi. da palavra brasa. Não é, não tem nada a ver com o Brasil. Não é um coletivo, mas é como se, é um Brasil, é como se fosse muitas brasas. Braseiro. É um braseiro, né? É um Brasil. Isso porque o pau-brasil. Calma, relaxa. Isso porque o pau-brasil tem uma tinta vermelha, que inclusive os indígenas pintavam com isso, né? Então, a bandeira que dizem que é brasileira, ela vem do Brasil colônia, da cor portuguesa. Não tem nada a ver com o Brasil. Você usar o símbolo do colonizador, de quem veio aqui nos explorar. O europeu, o português, o espanhol, holandês. Esses caras, eles chegaram no mundo todo em verdadeiros paraísos. Quando chegaram aqui, o Brasil era um paraíso. O Rio São Francisco tinha ouro à vista. E consta em documentos europeus que os caras nos roubaram. E a gente está até hoje levantando a bandeira do colonizador. Aí eu pesquisei, sei disso, não posso cantar com essa adoração toda com isso. Aí eu estou errado. E os caras estão aí levantando bandeira de colonizador. Onde os europeus chegaram e eles saquearam tudo e roubaram. Tem um poema do índio Guacaipur Cautemoc, um discurso dele na ONU, que ele fala de quem é que deve a quem, essa tal de dívida externa. Tem documentos aí que diz que eles roubaram toneladas de ouro do Brasil, toneladas de prata, sem contar com o sangue do povo indígena que derramaram, que mataram para poder levar isso. Aí quem deve a quem? Se a Europa fosse pagar o que deve ao Brasil, a primeira parcela eles teriam que dar a Europa todinha para nós. Isso não existia, né? Não existia o capital, né, velho? Então sabe onde é que veio aquele diamante que tem na coroa de hoje do rei Charles, né, da rainha? Foi roubado da África, pô. Aí eles já sei, eles roubam todo mundo. Não, a África é um continente pobre. Você foi lá e roubou tudo, pô. Botar a dignidade do povo. Veio pra cá, roubou tudo. Onde eles chegaram era paraíso. O Brasil era um paraíso, pô. Então era o rato e doença, né? Rato. Como você citou Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, eu vou citar ele de novo. Darcy Ribeiro conta que quando os portugueses chegaram aqui, os índios podiam ter matado eles simplesmente pegando na cabeça e afogar, porque chegaram famélicos, doentes, feridento, não sabia o que comer, não sabia o que... nada. Os índios pegaram, trataram das feridas, deram comida, quando engrossaram o pescocinho, saíram dizimando. E essa guerra não acabou não, até hoje eu me arrepio, velho. Quando você vê um presidente da república, um discurso contra índio, ele tá dando seguimento a essa questão da colonização. É por isso que eu, como pobre, eu como oriundo eu tenho descendência africana,
e indígena, eu não posso aceitar isso, pô. Que os caras continuem matando o índio. É uma questão de pátria, né? Eu não sou patriota. De verdade. Porra, o cara chegou aqui, o indígena brasileiro viveu 10 mil anos aqui nas Américas de boa. Balançando numa rede, comendo banana, comendo peixe, de boa. Aí o cara chega aqui, não, tu é preguiçoso. Eu não tenho preguiçoso. O cara, eu sou preguiçoso porque eu não quero viver do seu modo, porque eu não quero vestir roupa, porque eu não quero juntar um índio. Ele na sua vida todinha, ele consegue juntar entre 18 e 20 objetos. É o máximo que um índio consegue juntar na vida dele todinha. A gente é pobre. Nós somos pobres. Mas se a gente for olhar no quarto da casa, a gente tem um bocado de objeto que a gente nem precisa. Porque alguém disse, não, tu precisa disso, daquilo, a gente nem precisa, pô. Cria-se uma necessidade, né? O índio só tem o que ele realmente precisa, um arco e flecha, uma faca. Uma tipóia. Aí não, é preguiçoso, porque ele não quer ter 30 carros, e eu quero 30 carros pra quê? 50 pares de sapato. Pra quê? Eu juro a você, eu tenho um par de tênis. Um par de tênis. Inclusive eu vim de sandália, porque tava molhado. Eu tenho um par de tênis, velho. Não, No Réveillon agora, Tocha, a minha família foi pra uma casa alugada lá em Barreta. E a galera fez aquela velha vaquinha, né? Pra ficar lá. E eu fiquei naquela indecisão, meu irmão, eu compro chinelo ou eu vou pra praia? Tá ligado? Aquele velho dilema, mas meu irmão vai pra praia. O chinelo aguenta. Aí pronto, quando o Uber encosta, velho, o chinelo tora, velho. Aí que meu irmão tinha uns bebos assim, ó. Os bebos. Ei, meu irmão, compra uma ração aí pra essa cachorra que a cachorra me adotou. Compra essa ração pra essa cachorra aí. Eu olhei pro chinelo do bebo, velho. Meu irmão, eu tô sem chinelo, velho. Pega essa daqui, meu irmão, pega essa daqui. Meu irmão, até agora eu tô com o chinelo do cara, velho. Até dei 3 contos do cara, tá ligado? Ainda tô devendo 5 ainda, da ração. Tá ligado? Mas Aí era. parece com a história do povo negro que foi trazido da África, né? O cara tava lá na tribo dele, vivendo conforme sua cultura. Aí a galera vai lá, pega o cara, sequestra, leva pro outro país, obriga o cara a trabalhar pra ele, de graça. Aí chegou um momento... Desumaniza, né? Diz que não tem alma, que é não sei o que até hoje a gente sofre desse resquício, dessas coisas. Aí, quando libera, isso não, agora vocês estão liberados. Joga aí na rua. Aí a galera chega, não, vou fazer o quê? Eu só sabia ser de escravo. Vai pro morro, vai pra não sei o que ocupar. Isso é quilomba, né? Aí, meu querido, a maioria tá presa, porque em todo país que teve, inclusive o Brasil foi um dos países que mais demorou o último das Américas. Mundo, né? E aí é o único que não fez reforma agrária, pô. Os americanos tiveram aqueles problemas todos lá, mas fez reforma agrária. Se pegar o mapa americano, é tudo quadrado. Durante o processo de desescravização, eles foram fazendo reforma agrária. Pô. É outra coisa que eu não entendo. O cara ser contra sem terra, meu irmão. O governo brasileiro, ao longo de milhares de anos aí, vem a guerra dá lá não sei da onde. O cara dá um pedaço de terra do tamanho do mundo. Eu acho, não, mas ele gera emprego. E eu não sou brasileiro, não. Que patriotismo é esse? Você é a favor da multinacional vir aqui pegar um pedaço de terra da gente e o povo da gente não tem direito. Meu amigo, você vai daqui pra Mossoró, terra de um lado e terra do outro. Daqui pra Paraíba. Sem uso pra quê? Daqui pra Paraíba. Pra que eu tenho uma terra desse tamanho? Especular, né, velho? Essa questão aí eu gosto de levantar naquela questão do minha casa, minha dívida. Né? Que o governo pegou, vendeu o que era dele para ele mesmo, ele tá pagando o juro do que é dele. Já começa a ver que o erro por aí. Só que daí, pô, os caras estão pegando a casa que eles ganharam com tanto sacrifício, com tanto suor, tava lá todo dia se humilhando no sol lá hoje tá melhor, né? O CRAS, o CRAS Central, tá melhor. Mas você que entra na questão... Aí a galera hoje tá vendendo. Você entra na questão que eu citei há pouco tempo atrás. A gente pobre costuma muito apontar para o outro pobre. Essa galera, realmente tem alguns, e é uma minoria que faz isso aí. Mas, como eu lhe disse, pessoas desinformadas, na maioria das vezes, passando por diversos problemas, ou enfim, ou simplesmente o cara quer curtir o que nunca curtiu e teve aquela oportunidade. Mas
Em Brasília tem 500 e tantos deputados federais. Tem mais 81 senadores, tudo roubando. E ninguém aponta para esses caras. E lá eles tiveram a educação de qualidade, as melhores do país e muita gente de fora. Ele não foi eleito. Né? Olha só. Ele não foi eleito. Eles entraram por Foi ligação, eleito. né? Não, Não foi os voto deputados. assim, tipo assim. Foi com Não, foi com voto. maioria. Só entra votado. Olha só, Kel. Mas enfim, o que eu quero dizer é que lá o pessoal teve a melhor educação, ou brasileiro ou fora, né? Que Muito fora, velho. a maioria é fora. São todos ricos e estão roubando. Aí a gente tá olhando para um cara que, por exemplo, eu nunca tive nada, nunca curti o bom da vida. Melzinho. O melzinho. Fala, Aí vida. E eu não tô dizendo que tá certo, não. Mas vai entender, a vida é só um e cada um, né? Aí o cara disse, meu irmão, botaram 5 mil reais aqui, eu vou dar uma Dá um bem, né? E quem sou eu para julgar essa figura? Eu prefiro julgar um deputado que ganha 30 e tantos mil reais, 37 mil reais por mês, ganha mais 90 mil reais, mais 90 mil de auxílio, Auxílio creche. tudo, Olha, a gente paga até o dependente. e tá roubando. O cara ganha 100 mil conto todo mês e tá roubando. Eu prefiro julgar esse do que o pobre que não tinha nada e de repente caiu 5 conto de crédito na conta dele. Ah, meu irmão. Hoje eu nunca curti nada, pô. É bom, pô. Eu tenho Lula. Você pegar uma picanhazinha, aquela carninha molinha, é gostoso, pô. Todo mundo quer. Como diria a Suassuna, né? Como diria a Suassuna. Rapaz, a gente tem a falsa impressão de que cachorro só come osso. Tenta dar um pedacinho de bife, pô, uma vez na vida. Dá o osso e o bife do que ele Mas come. não saca não, né? Só escreveu. Enfim, o cara tem 5 pontos de crédito, quer mesmo dar uma curtida. Eu nunca experimentei essa porra. Tomar um bom vinho, uma cerveja. Ah, meu irmão, eu prefiro julgar os caras lá de Não, Brasília. mas eu acho que eu até falei aqui por menino uma vez. O cara chega na tua casa, aí tu tá lá com uma lasanha e uma pizza, o cara chega de repente na tua veneziana e fala: eita, comendo pizza, uma merda dessa. Sim, velho, eu trabalhei, eu não posso não, velho. Uma vez no mês comprar uma pizza pra mim comer, velho. É porque tem a ideia que Tá ligado? aquele negócio, o pobre quer Tem que se ver fuder, né? a alegria dele é ver o outro mais fudido do que ele. Aliás, a galera quer ver você melhor, mas não melhor do que Eu não jogo em Mega Sena. Aí esse dia eu joguei, né? Virada, tava tudo bem, empolgação, a galera, essa porra. Aí eu acertei 3 números, não ganha nada. O cara falou, pô, eu digo, oxi, meu irmão, mas eu nem ganhei. Essa é a ideia que você poderia. Que eu poderia ganhar, eu ia dar um cara indignado. Meu nobre, depois me joga aqui o refri. Não, uma vez eu cheguei com uma amiga minha, né? Esteticamente, na visão da galera, muito bonita. Padrão, né? O padrão. Uma amizade, nada a ver com nada. O cara, irmão, esse homem, eu digo, agora fudeu mesmo. Não pode, velho. A minha companheira, ela é mais clara do que eu, né? Nos padrões brasileiros ela é branca. E eu vinha com ela aqui de mão dada com a bicicleta, né? Ah, fudeu, os caras vai. Parou o bicho com a Maroc assim, pô. Aquela Maroczona parou assim, o bicho olhou assim e disse: meu irmão, tu fala o que é dessas meninas, hein, velho? Aí eu disse: meu irmão, eu falo o que eu acho que eu falo o que ela quer ouvir, Eu meu falo irmão. tudo que você não fala. Aí disse: que diabo esse homem tem, velho? Eu disse: meu irmão, olha, você gosta de carro, velho. Eu gosto de meninas, eu gosto de mulher, você gosta de carro. Cada um tem sua preferência. Meu irmão. Ele acha que a galera Você gosta tá de entendendo? carro. E Mas vai é querer carro. justamente, ou seja, Como é que tá os Calma, que eu vou fazer uma pergunta. Você me quer aí que tá aí atrás, ninguém tá nem Olha, ninguém tá você nem me estressando, estressando, meu parceiro. Você tá me estressando. quem tá aqui na Ó. mesa aqui é eu e o parceiro aqui. Deixa o like aí, é importante, é o jogo do YouTube. Você não acha que isso é verdade? É o jogo, deixa o like, comenta, compartilha, dá engajamento. Eu vou fazer uma volta, fazer uma pergunta que eu acho muito válida, muito bacana a pergunta que eu vou fazer. Porque a gente já passou por isso, mas eu vou chegar lá. Primeiro, eu queria falar uma coisa que faz muito sentido pra mim. Pra mim. Que o cara, ele fala uma coisa que tá tentando acompanhar pra mim, vou usar como se fossem minhas palavras, mas não são minhas. Ele fala que eu, Ramon, tenho que tomar cuidado pra que o meu trauma, o que eu sofri, eu não passe a fazer. Né? Tenho que tomar cuidado pra aquela história, né? Pra que eu, sendo opressor, quando eu tiver a oportunidade, eu não seja o cara que oprime. Eu falo isso pra mim, Ramon. Tô falando isso pra mim, porque eu levo isso como doutrina. Ninguém precisa levar isso como doutrina. Eu já não levo isso aí como doutrina, mas eu levo pra mim como doutrina. Eu tenho que tomar cuidado para que o que eu sofri, eu não passe pra Rados, que é um parceiro meu que tá perto de mim, pra Kelvin. Não reproduza
Aí, como você falou, a Bíblia, na minha boca, não leva como doutrina, leva como doutrina minha, não há réplica nesse tipo de coisa. Então, eu acho bacana falar isso aqui. O que eu sofri, o que eu passei, eu não quero passar adiante como sendo opressor, que é a primeira coisa. A segunda, eu queria falar da parte que tu falou que juntou a galera assim, em círculo, isso é muito legal. O Cury, ele trabalha muito a questão da mente. Ele falou de autoajuda, ele trabalha a mente. Ele é um doutor muito renomado por causa disso. Por mais que, assim como na política também, seja um trabalho, né? A gente sabe que político, vocês são políticos, pode dizer melhor do que eu. Você também é político. Eu sou, tá certo. Na verdade, eu não sou, eu estou político. É porque, com relação, só um parênteses, com relação ao Augusto Cury, eu li um cara chamado Bragawan Rajneesh. Aquele Rajneesh, quando vai ler Augusto Cury, não consegue ler, não. Não, eu entendo, cada um tem que falar. Eu vou lhe emprestar um livro. Empreste que eu leio. Depois você vai me dizer. A palavra fala que em tudo a gente tem que dar graça, a gente tem que examinar tudo e reter o bem. Mas enfim, aí, essa parada de organizar a galera assim, ele fala muito da escola tradicional, que é você militarzinho, retinho, você não consegue ver. Quando você tem a oportunidade de falar em público, isso gera uma coisa na sua cabeça que faz você ficar ansioso. Você não tá acostumado a olhar cara a cara assim, eu e você. Tá acostumado a ver a cabeça do seu parceiro na frente e o que tá atrás de você vê a sua nuca. Então ele fala que isso para a escola moderna, ele fala de escola, fala de estudo. A escola moderna, que a gente tem hoje em dia, é muito limitante para a cabeça do jovem. Eles não têm essa prática. Se eu só me interromper, Pode é para a escola da era industrial, porque os indígenas já fazem isso há alguns O círculo é sempre Não, círculo. isso é Os perfeito. povos ancestrais, eles sempre se Eu não tô reúnem querendo dizer em que... círculo. Quem adotou essa postura de fazer esse tipo de escola, que as escolas de hoje, as públicas principalmente, se você colocar lá um chiqueiro de galinha, uma pocilga de porco e um presídio, cabe tudo no mesmo ambiente. A arquitetura, ela é opressora. A própria arquitetura. Não, eu entendo. Se você olhar uma escola pública de cima, um presídio e um galinheiro, você não identifica quem é quem. Eu entendo tudo a mesma perfeitamente. coisa. Eu não tô querendo dizer que de forma alguma a escola tá nesse parâmetro por algum motivo ou que alguém não criou esse parâmetro por algum motivo. Eu quero dizer que esse parâmetro que você falou, que juntou a galera em círculo, causa muito mais efeito positivo do que negativo que a escola faz. O Curry, ele não pega essa referência como assim, a gente não fulaninho sabe. fez por maldade ou esse fez por bondade. Acho que eu tenho certeza disso. A gente não sabe, mas talvez isso esteja dentro da nossa ancestralidade. Sim, isso é perfeito. Como você falou, o Zinho fazia isso há muito tempo e eles provavelmente não sabiam que aquilo era possível, mas quando se coloca a galera em círculo, bem uma ou outra, é importante. Eu vou lhe corrigir mais uma vez. Pode falar. É porque a gente geralmente, quando o índio faz, a gente acha que foi uma coisa intuitiva e que não foi uma coisa pesquisada, porque a gente só considera a pesquisa da universidade. Mas não se enganem. O índio, ele pesquisou tudo isso. E as O coisas, método, né? Esses O método. métodos. Pra mim, a maior tecnologia é a indígena. Porque os caras conseguiram viver 10 mil anos nas Américas de boa e tudo perfeito. A era industrial, que tem por volta de 200 anos, conseguiu poluir rios, matar rios, devastar a floresta. Como eu postei esses dias, conseguem construir casas que ficam abandonadas e moradores de rua. Então, a era industrial é a pior desgraça que a raça humana já teve, porque em 200 anos conseguiu destruir o que em 10 mil doenças, catástrofes. Você já ouviu falar em uma tribo indígena que sofreu uma enchente? Não. E você já se questionou por que em tribo indígena não tem enchente? Porque os índios são os caras mais sabidos do mundo. Ele não constrói onde a água vem derrubar. O ser humano, o branco, o povo branco, ele, ali no Liberdade está acontecendo agora. Ele pega uma baixada. Não tem água aqui não. Mas não sabe que tem um relevo. Aí destrói a mata e faz um condomínio tudo quadrado, com essa lógica quadrada. Aí depois alaga. Não tem, os índios não tem enchente em tribo indígena, porque eles sabem. Eu entendo perfeitamente, ó. Isso aí já volta na mesma coisa que eu falei, ó. Eu não digo que isso aí foi construído de forma repugnante ou de forma nenhuma. Não quis dizer, inclusive, que os índios não pensaram nisso. Eu tô dizendo assim, ó. Isso surge muito também no minimalismo, né? A gente fala que os índios, você falou no caso que a galera antigamente tinha 7 ou 8 objetos na vida toda. E isso ressurge com muita força hoje em dia. A gente tem muito mais coisas que a gente precisa. A gente sabe disso, ninguém é bobo. A gente tem muito mais coisa que faz mal pro meio ambiente. E a gente sabe que quanto mais a gente conseguir voltar pro natural do passado, melhor é. A gente sabe disso, aí não é questão. Mano Brown fala que o caminho é o de volta para
pra céu. Então, tipo assim, eu tô querendo dizer só o exemplo. Mas aí eu volto à pergunta, né? Porque como eu falei com os Bruna, tipo assim, um objetivo da gente aqui, nessa parada aqui que a gente tá fazendo, é uma coisa. É coisa da minha cabeça e de Kelvin, né? A gente juntou as coisas, então tem pensamentos meus, tem pensamentos de Kelvin nesse projeto aqui que você tá participando agora. Então, um dos pensamentos meus é isso, cara. Se de aqui, a gente conversando aqui, nessas, sei lá, 2 horinhas, alguém aprender uma coisinha, na minha cabeça tá valendo. Eu já aprendi muito com você hoje, né? E eu inverto a lógica também, porque o inverso sempre funciona. Claro. Se eu aprender alguma coisinha aqui, tá valendo. Então, Uma ó, troca, né? eu vou voltar pra pergunta que eu queria fazer, que é o quê? Que eu interrompi. Não, esse é detalhes. Como que vocês, que são direto da política, que eu vejo isso muito na galera Rádio Tá Ligado, que é mais próximo a mim, quando a gente fala de política numa roda assim de amigo, todo mundo já não quer mais saber. Já é briga, já é isso, já é aquilo. Como é que vocês são políticos? Eu tô mais calado aqui porque eu tô mais aprendendo do que falando. Como é que vocês são políticos? Pode dizer assim, cara, a política é bom por isso, é bom por aquilo. Porque hoje em dia você fala de política, a pessoa quer sair na porrada. Nem se você nem falou se é direita, se é esquerda, a pessoa já quer sair na porrada, não quer ouvir você falar. Mas, A política é hoje muito... Entende? é porque justamente essa escola que você falou, que a gente olha pra cabeça, a parte de trás da cabeça do cara e não... Não, é foco no positivo, se política é bom, cara. Não, então, só pra fazer Contextualizar, né? Contextualizar. Pode ir. essa escola ensina pra gente que a política é ruim, pô. Sendo Não só a que- escola, não só a escola. Mas a escola, assim como uma instituição formadora de cidadãos, né? Mas a política está simplesmente em tudo. Desde da passagem do preço do ônibus que você paga ou não, que eu acho que deveria ser gratuito, até uma bomba atômica que vão soltar, ou um foguete que vão lançar num asteroide. Tem política em tudo. Então, você se isentar dessa participação política, eu acho até meio É se isentar do mundo, né? Como é que a gente poderia atrair a galera pra política? Uma abordagem. Kelvin, fique na sua, Olha, por favor. Uma boa abordagem política, até que eu anotei aqui, para não esquecer, é bíblico, é comportamental, é dinâmico, é filosófico. Maconha. Você acha que é discursivo? Cara, eu... Tipo assim, impacta? Sim. É política. Ah, eu ligado? entendi, eu peguei. É política. Tudo tá na política. Entendeu? Pô. Porque tá lá, né? Uma vez eu namorei uma menina que é da família cristã, né? E a mãe dela, pelo meu estereótipo, perguntou se eu fumava maconha, né? Aí eu fui e disse, rapaz, se eu fumasse, eu estaria usufruindo do que Deus fez de melhor, né? Aí ela, não, tá errado. Só foi por isso que é uma frase que eu, né, cunhei, né? Eu tenho até uma camisa, né? Só ali, blasfêmia dizer que Deus fez a maconha, mas é louvável dizer que o diabo fez o vício, né? Todo mundo, pega muito bem, o diabo viciou, tal, condena, né? Mas se eu disser que Deus fez a maconha, aí me condena. Essa questão das proibições também é uma questão política também, né? Pois E de é. convenção. As pessoas bebem vinho e é ok. E aí, quem foi que disse que é certo e que é errado? Por quê? Por que é errado? Porque não pode. Né? Eu sempre faço esse filtro socrático, né, do questionamento. Por quê? Por quê? Agora eu vou perguntar, ele tocou exato, por que é proibido? Ó, eu não vou falar no Não, viés eu de não história. preciso responder isso. Não, mas assim como você falou, Sócrates, a base de toda boa filosofia é a pergunta. E a gente procura a resposta. Então, ainda assim que eu erre na resposta, o que vale eu tô tentando. Quem tenta não consegue, né? Eu vou fazer. Quem vou. tenta não erra. Quem tenta nem faz. Mas eu vou dar uma resposta bem minha, né? Como eu falei, a doutrina minha. Ninguém precisa seguir. Assim como Claro. a ideia da Claro. maconha por ser uma política é nessa vibe, né? Ou açúcar. Pronto, pode ser também. Não mata mais do que mata. Matemática. Mas daí eu vou. Na verdade, eu nunca ouvi falar que ninguém morreu por causa de maconha. Eu já perdi algumas pessoas. Quer dizer, não, eu tenho conhecido. Mas enfim, Morreu? depende. Por overdose? De maconha? Não. Sim. Eu nunca ouvi falar. Eu não tô dizendo que Meu maconha pai faça bem e nem que faça mal. Não, eu também eu só tô dizendo que eu não conheço ninguém que tenha morrido por consumir maconha. Não, eu entendo. Não diretamente, mas enfim, detalhes. Não, indiretamente a gente morre por tanta coisa. É, Porque dinheiro emprestado no país. É por isso que eu ia chegar nessa questão, ó. O meu posicionamento em relação a isso. Meu. É interessante.
como você falou, açúcar mata mais que maconha. Sabe o que eu sou a favor? Eu. Proíbe o açúcar. Tem. Inclusive, isso aqui é uma bomba, mas é gostoso pra caralho. Juruna faz parte dessa caminhada, mas tem coisas que eu sei que vale a pena lutar. Por isso que eu falei Juruna faz parte. Entendeu? Luta contra o É racismo. política. Luta contra o racismo. Vale a pena lutar contra o racismo. Agora, Não é que vale a pena, acho que é um dever. o cara que passa a Kelvin ali, encosta o carro de Kelvin ali e dá uma freada nele. Isso aí não vale a pena lutar com um cara desse, não. Não vale a pena discutir, entendeu? Então, eu deixo essa coisa no ar. Mas vamos adiante. A maconha. O álcool é uma parâmetro interessante. Também faz muito mal, talvez até muito mais que a maconha. Entendeu? Aí como é que... Faz 200 vezes mais. Do seu, tanto faz. Aí é cada um. Do meu ponto de vista, que é cada um. Sabe o que é que eu sou a favor? Do que vocês fazem. Vocês gerem a consciência, por exemplo. Sabe onde é que você pega a maconha? Porque aí se você sabendo onde é que você pega a maconha, o cara você tem que colocar onde você está se metendo. Você sabendo onde é que você pega o álcool, sabendo o que é que isso vai causar na sua vida, sabendo o que é que isso aí vai fazer com sua família. Você tendo essa consciência Inclusive, o cara daí... pode plantar no quintal, né? Se for um cara mais esperto. Ele Aí. planta e não precisa buscar em canto nenhum. Perfeito. Tá Ele- ligado? digamos que ele planta no quintal. É Tô legalizado. incentivando ninguém. Não, Só deixando claro. Aí ninguém é bobo, deixa deixa o like, entenda. Plante coentro, Olha, orégano. Deixa eu terminar meu raciocínio. Se o cara planta no quintal, é legalizado ou não é? não. Uma pergunta. Eu tô dizendo no caso de uma legalização. Se ele não plantava se ele planta no quintal, se ele não planta no quintal, ele compra onde? Onde é que ele se mete? Eu conheço, assim como você também conhece, o Júnior deve conhecer, onde que você pega esse negócio, onde que isso te leva, e o porquê também você leva isso aí. Se regulamentar o plantio, o cara não pega em canto nenhum, ele planta em casa. É? Já evita uma série de problemas. Fatores, velho. Inclusive, hoje no Brasil, tem por volta de 200 mil pessoas É aí, Presas. só um momento, ó. por É aí, causa disso. isso aqui que a gente tá falando é política antidroga. É onde entra a questão da legalização, não das drogas, Eu entendo. da maconha, porque a droga ela já é legalizada. Tanto que tem o nome drogaria Legaliza em todo canto, ou não? entendeu? Eu sou a favor da regulamentação. Também, velho. Conta, Também, então. tá doido? Conta. Porque Também. nos países onde há uma regulamentação do consumo e plantio, o índice de violência caiu drasticamente. Por exemplo, a Holanda, não só a maconha, mas uma série de outros, aí é outra discussão, as outras drogas, não estou dizendo que sou a favor, mas na Holanda, qual foi o problema que tu fala que morreu alguém, não? Que alguém matou, que alguém assaltou? O problema é que as pessoas associaram violência à maconha. A violência está muito mais atrelada ao distanciamento social, como Bob Marley falava que enquanto houver uma filosofia que torna uma raça superior outra inferior, vai ter guerra. A televisão, às vezes o cara não tem o que comer em casa, mas tem uma televisão dizendo usa tênis Nike, usa tênis Nike, usa tênis Nike, e o cara tênis Nike, eu não tenho tênis Nike, o que já vou fazer para ter tênis Aí, Nike? sabe por que eu falo assim? Que o mais na minha... A desigualdade social, ela está muito mais perto da violência do que consumo de maconha. Smartphone, Eu entendo perfeitamente. smartphone. Sabe por que eu falo assim? Que na minha concepção, na minha doutrina, não é doutrina de ninguém. Eu reforço isso, não é doutrina de ninguém, não é doutrina sua. A doutrina que ele está passando não é sua, a doutrina que ele está passando Não, nem doutrina, é só uma opinião. Exatamente. Inclusive na Bíblia tem lá em Gênesis, que diz que 1:11, eu leio a Bíblia, Eu também. diz que e Deus criou toda a erva do campo e toda a erva que desse método que sirva como mantimento. Inclusive tem passagens, inclusive tem uma diversidade de usos para maconha. E seguindo lá no 12, né, ele continua dizendo: e disse Deus que brota da terra toda erva, que dê fruto de semente segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Eu acho que Deus deu uma pitadinha, tá ligado? O óleo da Também, Deus também falou assim, ó. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, para que ele governe sobre os peixes da água, sobre as aves do céu, sobre toda a fera que na terra habita. Não é sobre ninguém, não é para governar sobre ninguém, ele não fala isso. E ele fala também que você é a imagem e semelhança de Deus. E também fala o quê, ó? Cara, tá aqui O tudo problema pra é você. que tem certos homens que estão criando um Deus à sua imagem e semelhança. Não, isso aí eu entendo. Invertido hoje em dia. Eu não tô dizendo que isso não existe. Eu vou voltar para a parte da Mas- maconha ainda lá. Mas olha, por exemplo, os americanos já legalizaram em vários estados lá, inclusive Mike Tyson estava quebrado e se reergueu através da produção de Cannabis. maconha, né?
E assim, pô, tem gente que tinha um filho que dava 30 convulsões diárias, passou a usar o canabidiol e tem um no mês, pô. O canabidiol, ele é legalizado? No Brasil ainda não. Não? Tá se lutando É, você tem que estar com um processo. Inclusive agora a universidade, a UFRN agora conseguiu. Por que, meu amigo, por que não faz? Olha, no Brasil em 20 anos. Vou dar meu exemplo aqui. Tá? Sim, guarda só um pouquinho. Relaxa. Em 20 anos, o consumo de tabaco no Brasil diminuiu 70%. O que é que a indústria fez? Proibiu as propagandas, pegou e fez a propaganda inversa. Olha, cigarro causa câncer, cigarro tem aquele. Consciência. 70%. Por que não regulamento o consumo de maconha? Não se regula o Regula. tabaco? E pega e cobra o imposto do plantio, do que é que seja, e pega essa grana e diz, olha, maconha. Tem luta que não vale a pena ser lutada. Eu não tenho maturidade. Maconha, você regulamenta, aí faz a propaganda, olha. Maconha causa fome. Eu não tenho maturidade pra aquela. Maconha causa fome, maconha causa crise de riso. O que é que maconha causa mais? Não sei, não tenho conhecimento não. Acesso à criatividade. Faz sinapse. Agora vamos para neurologia. Ativa as sinapses, faz a sinapse nervosa que dá um poder de criação bem maior. Cria baculejo, de vez em quando. Desculpa por conhecimento, mas o conhecimento pouco que eu tenho é esse. Causar fome, risadeira e ativa a sinapse nervosa. Você é um cara que gosta de música, você vai viajar na música. E mais do que isso, eu não conheço. Isso faz tão mal assim. Queima Causa- de neurônio, né? Queima de neurônio quando você fuma maconha. Não, pelo Quando você come não, doce. Pelo contrário. Maconha Quando não você queima come neurônio, não. doce, acontece o que quando você come doce? Aí você tem um monte de coisa, doce Em é ruim pra excesso. caralho, velho. Não, eu tô só perguntando. Aí mata a larica, a fome que o cara teve do maconha. Aí eu vou voltar pro meu exemplo. Não, mas essa história, na verdade, maconha tem sinapse nervosa. Maconha, quando o cara consome, ela ativa, pô. Ela faz conexões de sinapses no cérebro do cara. Em uma palavra só, o que Isso aí é mito, essa causa coisa de açúcar, diabetes, perda de membros. Açúcar é foda. Ó, eu vou. Açúcar vou- devia ser proibido, Cara, velho. Então, vamos trocar agora o Não, que eu não vou sair daqui sem dar meu exemplo, não. Não, seria, do ponto de vista da saúde pública, seria muito mais da saúde pública e da violência. Era a melhor coisa que podia Deixa acontecer. eu falar. Não, pode ficar em paz, relaxa. Fala, Ramon. Não sou carente. Ó, por isso que eu falei, ó. Seria muito mais interessante só ter a consciência, assim lá como Deus falou em Gênesis, que você governe sobre isso. Sobre o quê? Como Deus falou, 10 mandamentos. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Aí ele falou o quê? Não mate, não roube, não adultere. Pode vir, não tem medo não. Vocês editam? Licença. Não, diga não, deixa mais aí, porque a Bíblia é surreal, pô. Mas você falou de 10 mandamentos, me fez lembrar o ex-presidente. Porque tem lá não matarás. Aí o ex-presidente dizia que era cristão, dizia que bandido bom é bandido morto. Como é que encaixa? Aí é Como coisa é que dele. encaixa? É coisa dele, né? Não é comigo. Eu não vou idolatrar ninguém, porque eu não idolatro. Isso aí é um fato legal. Cafézinho de juro, né? Não O tem, café é pau, velho. não tenho estresse com isso. Eu vou terminar meu exemplo. O que eu achei interessante, só cortando bem rapidinho. Ah, essa todo mundo me questão cortou, já pode cortar à vontade. Que Ramon quer falar, que vocês estão querendo cortar. porque Se Ramon quer falar, deixa ele falar, parceiro. Ele tá na parte de governar, mas só que a galera da periferia deixa a droga governar a você mesmo, entendeu? A galera da periferia Aí não já- faz isso não. Acho que Chaves é Fora equivocado. de vida tem que cortar. Acho que é porque ele mora lá no Green Club, tá ligado? Não, É. sabe o que eu digo pra galera? Eu posso falar da periferia, porque eu moro na periferia. Eu também. Quem não mora, não sabe como é que funciona, não. Quando você tem isso aqui, ó, pra bancar, dinheiro pra bancar, ela não manda em você. Você manda nela. Então, mas aí a gente tá discutindo a superficialidade. O lance é o lance. Você entendeu a minha... Porque se todo mundo tivesse um trabalho digno e de repente, porventura, quisesse fumar maconha e pudesse plantar uma planta no quintal, não era governado por ninguém, não. Você entendeu a Então, minha não ideologia? quer. Mas aí, ó, eu Então, mas o problema não tá. Você tem que entender que no sistema que a gente. Desculpa, Ramon. não pode No sistema que a Não gente vai falar, vive, não. no sistema que a gente vive, o desemprego ele causa muito mais fortuna do que emprego. Porém, só para um lado a fortuna. A riqueza do Brasil tá 90% na mão de 10% das pessoas. Poder tem que Ramon. mudar. Essa parte que eu falei, ó, eu acho isso muito interessante. Não trago verdade pra ninguém, até como a gente tava conversando aqui em off, né?
a galera, esses grandes ditadores do mundo, eles lidam com isso, né? Verdades absolutas. É por isso que eles aceitam passar por cima de muita gente, por uma verdade absoluta. Eu não trago verdade absoluta pra ninguém. Nunca vou trazer. Mas quando eu falo assim, ó, seria muito mais interessante, antes de bater sobre legalizar, não legalizar, a galera entender que esse biscoito aqui faz tanto mal quanto a maconha. Mesmo a galera sabendo que esse biscoito aqui faz tanto mal quanto a maconha, tem gente que morre por causa disso aqui. Mesmo sabendo que o cara não tem 50 conto pra colocar o bolso na canda, ele vê o tênis da Nike que ele quer comprar. Ele sabe que ele não pode, ele sabe que ele tem a condição de ir pro caminho diferente, mas ele tem que comprar. Sabe por quê? Se ele tivesse a consciência do que a galera empurra, se ele tivesse a consciência do que a gente traz aqui, que é a política, a gente tem que ser Aí tem vida. que ler Marx pra ter a consciência de classe. E não só mais. Tem que ler Augusto Cury também, tem que ler um pouco da Bíblia, tem que ter... O Marx é que ele detalha bem legal. Isso aqui. Sabe por que o cara quer o Nike? Dos pilares que eu lhe falei. Sim. O Nike ele vai lhe dar uma sensação, E você tá incluso naquela... justamente, vai dar uma noção de Naquele poder. É por isso que Kel falou a palavra que eu falei lá quando Deus falou sobre governar. É você entender. É você entender que a gente não pode fazer qualquer piada em relação a negro. Que a gente sabe que a gente tem amigos próximos, a gente faz piada que Porque tá todo mundo fazendo um risquinho no cabelo. a gente entender. Porque a periferia é assim. A periferia, aí os caras tiram o cara da periferia, dão uma ascensão a ele. Ele é um usado, esse MC não sei quem, MC não sei quem. É tudo usado. Desculpa, eu já tive até discussões dentro da própria esquerda com relação a isso. Aí o cara vira o referencial, que ele pra estar incluso no cara que tá na ascensão, eu vejo as musiquinhas. Ah, não sei o que, eu tô abençoado, e não sei o que. O cara tá fudido na correria da mulher. Ele tá não, homem, é mentira. Aí fala um risquinho no cabelo que é sem MC não sei. Bota o cara numa lancha, né, velho? Cheio de cordão. Aí, isso é foda, essa propaganda. Aí todo mundo quer ser aquele cara, pô. Aí o cara faz o quê? Quer ter o tênis, quer ter o cordão, quer parecer com ele, porque ele acha que tá impulso, tá igual aquele cara, pô. Por isso que Porque eu ele falo. teve uma... Então, a consciência que você tanto fala, ela parte de uma boa educação, coisa que não dão pra periferia. Inverte os valores. Inclusive, essa questão que a gente tá falando de direita e esquerda, tem várias pessoas de direita aí que não traz nada. Mas aí eu sou da periferia, como você é. Eu quando eu tinha 15, 16 anos de idade, lá em casa não tinha fogão, velho. Eu morava num lugar do tamanho disso aqui. Aí eu, meu pai e meu irmão. E minha mãe. Desse tamanho, não tinha fogão, não tinha geladeira pra tomar água gelada. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter uma geladeira. Então, tu sabe o que eu ficava puto quando eu assistia as novelas da Globo? Não era nada, velho. Não era o roteiro. Era aquelas mesas cheias de comida, pô. E a galera se levantava do café e aí só tomava um suquinho assim. Eu sei, não sei se tu direito tempo. E assim, bora, eu ficava muito puto. Meu irmão, come, senta e come. E eu, pelo amor de Deus, come, tá ligado? Eu até achei massa que um amigo meu falou isso e eu passei pela mesma coisa. Eu comi uma maçã quando ficava doente, pô. Ficava doente, aí o pessoal comprava uma maçã, era tipo um... Ai, meu Deus, ele vai morrer, dá uma maçã pra... Eu passei por isso, não sei se você passou por isso, uma banana a leite, porque ele tá não tá comendo, aí compra uma fruta. Eu passei por isso, meu amigo. Como é que uma pessoa que passou por isso, se não tiver uma biblioteca de um doido irmão em casa, vai ter consciência de nada? Pô? Não tem uma educação. Você quer lá saber se aqui tem açúcar, doce ou um ácido? O cara quer meter enxofre. Isso aí é muito bacana, porque é uma verdade. Entendeu? Não, isso não é verdade. Isso é uma possibilidade de verdade. É uma verdade. Quando eu falo é uma verdade, eu falo que é uma verdade que você passou. Que você morava numa casinha assim. Radso é parceiro meu. Se eu falar aqui, ele não vai deixar eu mentir. Que eu já foi lá em casa. Não acredito em você, claro. É por isso que eu falo que isso é uma verdade. Porque eu não tô falando de verdade de ninguém, eu tô falando de verdade minha. Calma que eu vou terminar. Quando eu falo assim que a gente tem que ter uma consciência, a gente tem que governar, aí eu entro num ponto muito interessante que é crucial. A minha verdade, minha. É absoluto que passa por cima de ninguém, é minha. Que eu não vou passar por ninguém. Sabe por que tem a câmera ali agora? Passa pra você. Porque algum dia alguém descobriu essa ferramenta. Com certeza foi um pobre. Tem luta que não vale a pena ser lutada. Aí eu porra, só peço. Toda luta digna deve ser lutada. Assim que tem a opressão. E com certeza foi um trabalhador que fez aquilo ali. Tem aquela câmera ali agora apontada pra gente. Porque eu tenho a plena convicção de que tem gente que não tem a consciência que a gente tem. De que não leu o que a gente leu. De que não teve a oportunidade de ter o irmão que deixou o livro lá. Então eu acredito muito nisso. Um cara falou isso pra mim uma vez, ó. É por isso que eu
Essa questão dos livros que eu boto na biblioteca é porque eu tive isso mudou minha vida. Aí eu já distribuí uns 5 mil livros. Tá vendo porque isso é verdade minha? Porque faz parte da vida dele também. Mas olha só, o cara falou que a gente tem uma dívida infinita. Não é infinita, mas ela é muito grande e muito difícil de ser paga. Sabe com quem? Com gente que a gente nem conhece, a gente nem sabe quem é. Isso é interessante pra caramba, cara. Eu acredito muito nisso. Não precisa acreditar, essa doutrina é minha, não é de você, tá assistindo essa claro. Que o que, ó? Tem gente que só eu vou poder impactar, vou poder ensinar pro cara, o cara vai poder ter uma consciência que a gente tem. Tô falando a gente no conjunto, tô dizendo que eu sou mais inteligente, menos inteligente, de forma alguma, tô falando coisas que a gente tem que a gente não tem. Agora, Não me estender não, que eu tenho um compromisso. a gente tá no finalzinho. Tem cara que eu nunca vou poder impactar, sabe por quê? Porque é a sua história que tem que impactar. Sabe por quê? Tem cara que eu não vou impactar, porque ele tem que impactar. É a história dele no barraquinho lá, que não tem banheiro, não tem geladeira, que tem que impactar. Agora eu vou falar pra você, ó. Tem história que vocês não vão impactar. Porque aqui vocês estão pisando na cerâmica, na minha casa não tem. Tem cara que também não tem, e é só eu que tenho que resolver a vida do cara. Tu tem que idade? Eu? Quantos anos você acha que eu tenho? 21. Acertou. Tem cara Eu sou bruxo. que raça tá ligado. Tem cara que ele não vai conseguir compreender a tua história do barraquinho lá. Mas tem cara que vai compreender a história do meu banheiro. Você quer? Essa raça tá ligado. Raça não deixa mentir, não. Entendeu? Tem cara que vai passar pela mesma história que eu, só eu vou resolver o problema dele. Quando eu falo eu quero dizer a minha história, a forma de eu trazer consciência, a forma de eu trazer educação, que eu falo muito sobre educação, que é muito importante. Não é essa educação que a gente vê nas escolas, que eu não vou falar agora aqui, do grosso modo, eu não sei a origem, eu não sei com que propósito foi feito, mas tem coisa, que eu acredito muito nisso, que por isso tem aquela câmera ali, ó. Para que uma consciência que sair sua para uma pessoa de outro lugar, para que a pessoa tenha consciência de que maconha ou o doce, não tô falando de maconha ou o doce ou o álcool faz mal, que não vai agregar nada na vida dele. Eu acho massa, Show. eu acho Pode. massa a gente poder estar discutindo esses assuntos aqui E em Passagem de Areia, sem ofender, tá ligado? discutir, sem humilhar, isso é interessante. Isso é política na prática, pô. Isso aqui, entendeu? Você Sim. tá entendendo, Ratos? Como não é difícil o jovem compreender política, discutir política, né? Quando eu falo jovem, não tô falando de mim, tá ligado? Logicamente, eu já não sou mais tão jovem. Já não somos mais tão jovens, tá ligado? Mas, tipo assim, velho, a gente tá vivendo em um ambiente em que a gente se entende. Os caras demonizaram tanta política que o cara diz, eu sou candidato, mas eu não sou político, como é que pode? É o político para estar político. É por isso que eu sempre falo, né? Da pega eu falo pra ele, política é boa, lembra? É por isso que eu não Política tenho, é bom. eu não tenho como deixar de fazer a crítica ao ex-presidente. Não, eu né? entendo. Porque ele dizia que não era político. Ele passou 27 anos de deputado e mais 4. Como é que não é político? É porque Pois é. demonizaram tanta política que você tem que ser candidato, mas eu não sou político. Como se político fosse um demônio. A política é uma das coisas mais importantes e mais belas do mundo. Eu queria lhe pedir um Construtiva, favor. né, velho? Eu queria lhe pedir um favor. Você viu que a gente tá fazendo código Morse? Uhum. É porque nosso tempo tá acabando. Dê suas últimas contribuições aí. Suas duplas considerações, Eu quero Tocha. agradecer primeiro, né, a galera A aí gente que agradece. que chamou aí. Eu acho massa esses espaços de a gente poder exercer, colocar em prática o pensamento, exercer a política, né? A política da forma de ideias que a gente pensa. E quero dizer que pode contar comigo sempre, né? Não só para esses espaços, como para outros, para a gente construir junto aqui coisas por esse bairro, como é uma luta que eu tenho de transformar o Horto Municipal, que é inerte e praticamente inútil, num jardim botânico, né? E, inclusive, acho que a gente deveria trazer esse projeto de livros para cá, transformar esse espaço aqui, além do podcast, numa biblioteca. Vamos Eu vejo que colocar ali você, do Cury aí. galera, não só do Cury, Não, que eu não eu gosto muito, mas de uma série de outros, né? Tem gente que precisa da história dele. Pequeno Príncipe, é muito bom, né? Não, Pequeno Príncipe é melhor que Tu é doido, né? E assim, Mas Tocha, enfim, eu tô aberto e disposto a contribuir com essa possibilidade de coisas, né? Tocha, Passagem da Areia agradece, Bela Vista e região, A gente também, a Né? equipe todinha agradece. a equipe aqui do De rocha. de Rocha mesmo. Queria agradecer a Pode Lula, trouxe um pãozinho Né? surreal. Muito obrigado. A gente agradece, velho, o privilégio aí de você ter tirado um tempo aí na sua agenda pra poder pra gente se reunir Só aqui que pra eu- fazer esse Fala uma palavra pra galera que assistiu até o final comentar. Cara, Qualquer coisa que vier da tua cabeça. Maria.
Eu acho que regulamentar é uma frase importante também. Eu acho muito importante isso, porque os jovens de periferia, pretos e pobres, estão sendo presos, estão utilizando essa coisa para empencar jovens nessas masmorras, né? Porque, inclusive, os presídios brasileiros são todos inconstitucionais, são todos fora da lei. Diz o Código Processual Penal que os presídios devem respeitar divisão de periculosidade, tipicidade de crime, idade, e não fazem nada disso, né? Pelo contrário, um depósito o staff dessas masmorras estão cada dia potencializando mais violência. Eu queria deixar um recado aí, eu acho que a maioria da galera que está me ouvindo é jovem. Primeiro eu queria dizer que vocês usem filtro solar, que ao longo do tempo é uma das coisas mais importantes que... E se cuide, leiam muito, sempre que puder leiam, tenham contato com arte, com música e com essas pessoas interessantes que estão por aqui. E é isso, se divirta um pouco também, que ninguém é de ferro, né? E... O fato da informação, arte, cultura e diversão. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Justamente, né? A arte muda a vida das pessoas. A literatura mudou minha vida, mudou a vida do meu irmão e transformou a vida de várias pessoas que eu conheço. Inclusive, a gente estava num presídio de menores em conflito com a lei e eu vi o cara mudar e a diretora chegar para mim e dizer: o que é que você fez com fulano de tal? Porque ele mudou o jeito de falar e tal. Não fiz nada. Ele leu o livro que a senhora não queria deixar eu trazer. A arte muda a vida das pessoas. O que o jovem de periferia precisa é de oportunidade. E oportunidades essas que estão sendo negadas. Tanto, espero que esse novo governo, eu acredito muito que vai dar um novo direcionamento para isso. Mas o que o jovem de periferia precisa é de oportunidade, de estudo, de acesso à arte, de acesso à cultura, porque ninguém é pobre. Pobre é as pessoas que não têm sensibilidade, como um monte de terroristas foram lá em Brasília agora e rasgaram a tela de Cavalcante. Portinari. Puxa, bicho, eu fiquei triste demais. Tu é doido, velho. Que nível de sensibilidade essas pessoas têm? Pessoas desumanas. Exercite a humanidade. É isso. Tocha, meu irmão. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Privilégio grande aí ter você aqui nesse bate-papo. Meu irmão, a gente agradece, viu, galera? Passagem de areia em região Parnamirim, Via Láctea aí. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve, comenta, compartilha. É isso aí, galera. Fala.